Bem, amigos, vamos começar a dar continuidade às nossas conversas sobre cosmovisão cristã. Quero pedir para você já abrir aí a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Este é o famoso texto que os judeus chamam de Shema, ou Shemá, que é um lembrete de reflexão sobre a unicidade de Deus. É a famosa expressão, ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Até hoje, muitos judeus constantemente fazem meditações e orações diárias, repetindo este texto e outros decoradamente, para lembrar para si mesmo, só tem um Deus, só tem um Deus, só tem um Deus. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje. Saber acerca de Deus, sobre Deus, a nossa compreensão de Deus vai moldar a maneira como nós vemos tudo à nossa volta. E, no caso de hoje, a maneira como nós vemos e tratamos a família. Automaticamente você vai perceber que eu, você e outras pessoas, mesmo sem saber, olham para a família de um jeito que envolve outras cosmovisões. Existencialismo, gnosticismo, relativismo, são outras cosmovisões que vão dar um tom em termos de família para família de uma maneira distinta daquilo que a Bíblia nos orienta. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 6, depois teremos também Romanos 12, principalmente os primeiros versículos, todo mundo sabe de cor, né? Deuteronômio 6, vamos ler de 1 a 9. Deuteronômio, último livro do Pentateuco, quinto livro do Antigo Testamento. Diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Qual o propósito? Para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. E o que mais? Para que durante todos os dias da tua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus. E o que mais? E guardem todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e também para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal sobre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais este encontro, quando temos a alegria e o privilégio de, à luz da Tua palavra, decifrarmos, decodificarmos ou interpretarmos melhor tudo aquilo que está à nossa volta. Sabedores de que só o Senhor é Deus, sabedores de que a nossa inteligência ela é limitada e humilhada, sabedores de que o Senhor é muito além do que a nossa finitude, pedimos que abra os olhos do nosso entendimento e nos ajude a enxergarmos melhor a vida, enxergando melhor ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Coisa boa. Paula trouxe uma amiga aí, né? Qual é o nome? Lohane, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco. Bom, cosmovisão, já falamos no primeiro encontro, tem a ver com visão de mundo. Automaticamente, se falamos sobre cosmovisão cristã, estamos falando sobre enxergar o mundo ou ter uma visão de mundo
a partir dos valores, dos princípios norteadores do cristianismo. Guardem isso que é muito importante. Se a nossa fé e o nosso cristianismo, ou a nossa perspectiva cristã, estiver desfocada ou distorcida daquilo que a Bíblia ensina, enxergaremos a vida de maneira desfocada e distorcida. O Douglas usa óculos, o Michel também, a Amanda também. E outros aqui também eu sei que usam, mas não usam, que é o meu caso. Acredita que eu tenho um óculos novinho que eu nunca tirei da caixa? Mandei fazer 2 formatos, e aí um eu usava, né? Era assim, arredondado igual ao do Michel, o outro era um quadrado. Eu nem sei onde está. Mas geralmente os olhos são afetados por astigmatismo, miopia, e aí às vezes tem outras coisas mais sérias, né? Cataratas, ceratocone, entre outras coisas. Mas o óculos te faz enxergar mais próximo possível daquilo que a realidade é. Mas os óculos não são cura para os seus olhos. Se você tirar os óculos, os seus olhos continuam com aquela mesma dificuldade que estava antes. Mas quando você coloca os óculos, você passa a enxergar. Cosmovisão cristã, então, tem a ver com o fato de que nós continuamos pecadores, mas Deus nos dá um óculos que a gente precisa usar. Não pode ser negligente igual o pastor Antônio. E quando você coloca esses óculos, não muda o fato de você ser pecador, mas reduz bastante a maneira como você vai enxergar, porque agora a sua visão passa por aquelas lentes. E aquelas lentes ajustam, com o que nós chamamos de grau, ajustam os seus olhos, eu vou colocar entre aspas, estragados. E aí você passa a enxergar melhor de longe, se a sua dificuldade era enxergar de longe. Você passa a enxergar melhor de perto, se a sua dificuldade era enxergar de perto. Você passa a enxergar melhor as cores e tantas outras coisas mais. É sobre isso Cosmovisão Cristã, de maneira bem resumida. É nós usarmos a Bíblia como um óculos que não muda o fato de sermos pecadores, a miopia e o astigmatismo continuam aqui na gente, mas por meio dela a gente consegue enxergar melhor as cores de tudo, inclusive daquelas coisas que são mais difíceis, a ponto de uma das coisas que esses óculos nos ajudam é nos recolhermos, muitas vezes, na nossa insignificância e reconhecermos: eu não tenho resposta para isso. Tem situações na vida, aquelas caixinhas de perguntas no Instagram, é quase que um retrato filosófico contemporâneo de que nós queremos ter opinião para tudo, sim. Nós queremos ter resposta para tudo, sim. E aí a gente às vezes coloca aquelas caixinhas, alguém coloca, né? E a gente quer, nem sempre a gente pergunta, mas a gente tá doido para ver qual é a resposta que ela vai dar sobre tais coisas. No mundo da teologia tá cheio de pessoas lá que colocam caixinhas, entre outras, sobre vários assuntos, mas uma das coisas que esses óculos nos ajudam a entender é: não temos resposta para tudo. Porque continuamos com astigmatismo e miopia. Continuamos pecadores. Quem tem uma visão perfeita de tudo, quem tem controle de tudo, planejou tudo e não é surpreendido por nada, é Deus. Então, olhar para a família, como vamos ver hoje, nós vamos perceber que não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão mesmo de como nós lidamos com os membros familiares, de como nós lidamos com as pessoas à nossa volta. Essa maneira como nós lidamos pode ter a ver com um óculos que estamos usando diferente desse óculos aqui. E aí, por isso que somos tão, dependendo do óculos, hedonistas. Por isso que, dependendo do óculos, somos tão, assim, gnósticos, muitas vezes. Ou seja, as coisas que fazemos ou falamos, tudo que é do aspecto físico, não importa. É por isso que muitas vezes somos, assim, existencialistas. E temos a música do sambista como uma filosofia de vida. Aquela música do sambista que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a gente vai conversar a partir desse texto, e esse texto foi escolhido porque ele é chave no Antigo Testamento para um fio condutor para a Bíblia inteira. E o fio condutor é: o ensino bíblico, ele é contínuo. O ensino bíblico, ele é intergeracional. É por isso que você viu aqui as ilustrações que o texto traz para lembrar as famílias de como elas devem ensinar
as gerações mais novas, os lembretes que deve ter, pendurar no pescoço, inculcar, escrever nos umbrais, ou seja, precisa ser algo visível, precisa ser algo repetitivo, precisa ser algo que tenha continuidade. Por quê? Porque o ensino na família, a ideia era que por meio da família a fé fosse perpetuada. É por isso que no Antigo Testamento, e ainda de maneira muito mais reduzida existe na cultura judaica, a formação das pessoas por meio da educação oral. A escola primária era uma escola oral, lá no contexto judaico. A escola secundária era oral. E aí a graduação era viver com o mestre, viver com o rabino. Era morar com ele, ficar com ele ali mais de 10 anos, muitas vezes, de jornada, até que você se tornasse também um professor de outras pessoas. Então vamos caminhar nesse sentido e perceber aqui como que uma coisa está ligada à outra. Não enxergar e não ver a família por esses óculos, por essa perspectiva, automaticamente nos faz estar vendo, tratando e lidando com a família por uma outra perspectiva. Ainda que a gente não diga assim, não, mas eu não sou agnóstico, eu não sou existencialista, eu não sou relativista, ou eu nem sei o que significa isso direito. Mas é possível que a gente tenha uma compreensão equivocada sobre o próprio Deus e a sua palavra, e isso nos faça lidar com algo como a família de uma maneira totalmente distinta desse plano aqui que nós vimos. Você percebeu que o texto que nós lemos repete 4 vezes, para quê? Para quê? Para quê? E uma vez, portanto. Portanto, aí é algo de conclusão, é uma conjunção explicativa ou conclusiva. Então, para que isso? Retrata propósito. Vocês devem fazer tudo isso aqui, esse Shema, como nós falamos no início. Israel precisa ouvir, precisa escutar, saber que existe só um Deus, precisa amar esse Deus sobre todas as coisas, para quê? E para quê? E aí depois ele conclui dizendo, portanto, escute. Essa talvez seja um dos grandes desafios que nós temos nos nossos relacionamentos familiares. Nós estamos juntos com as pessoas, mas nem sempre nós estamos escutando o que elas estão falando. Essa semana nós fomos ao Unaí e por 3 vezes estávamos à mesa e a minha cunhada, por 3 vezes ela interrompeu um assunto, a gente estava conversando, dizendo o seguinte, peraí, volta aí, como é que você disse, mãe? Sabe por quê? Porque ela estava lá no celular, vendo outras coisas, etc. E aí teve uma das vezes com o irmão dela, né, mais velho, até apelou e falou assim, não, chega de repetir a história. Você precisa estar aqui, de verdade. É mais ou menos isso. Não que sempre seja o celular, mas ele também contribui para que a gente esteja num lugar sem estar naquele lugar, sem escutar o que as pessoas estão falando, sem olhar para as pessoas, para aquilo que elas estão dizendo. A gente está presente, mas não estamos prestando atenção. Pode passar aí, Douglas, por favor. Vamos, então, caminhar hoje falando sobre essa maneira de moldar o lar. Pode ir. O Heber Campos Júnior, ele diz no livro Amando a Deus no Mundo que a cosmovisão cristã não é um apêndice da fé, ou seja, não é uma aba, não é um parênteses da fé, mas o próprio modo como interpretamos o mundo sob a luz de Deus. Então é essa maneira de nós interpretarmos aquilo que está à nossa volta. De novo, às vezes parece que isso tem a ver apenas com opinião. Lembra das caixinhas de pergunta que eu disse? Qual é a nossa opinião? Qual é a sua opinião sobre tal coisa? E quando a gente se submete a esta fé para interpretar, geralmente a interpretação ela destoa muito da nossa opinião sobre algumas coisas. Quando o contexto familiar, quando envolve o contexto familiar, por exemplo, às vezes nós temos a nossa opinião, mas quando nós submetemos ela à luz da palavra, da vontade de Deus, pode ser que a nossa opinião seja totalmente diferente daquilo que é a perspectiva divina. Pode ir para o próximo. Então não se trata de fugir do mundo,
mas de estar no mundo com a mente cativa à palavra. Aí nós entramos em Romanos capítulo 12. Os irmãos sabem, já falamos isso aqui outras vezes, que Paulo ele sempre escreve com o que eu chamo de DD, ou DC, doutrina e dever, ou doutrina e conduta. Todas as 13 cartas de Paulo são divididas assim. E Romanos tem 16 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 11 é doutrina, ou são doutrinas, doutrina do pecado, doutrina do homem, antropologia, tem doutrina lá sobre a graça de Deus, soteriologia, salvação, tem doutrina da justificação. Do 1 ao 11 tem doxologia, tem ontologia, tem um monte de coisa que Paulo está sistematizando. Aí você pensa assim, o que isso tem a ver comigo? É a partir do capítulo 12 que ele vai dizer o que isso tem a ver. Porque no capítulo 12 ele diz que não apenas saber tudo aquilo que está antes, intelectualmente, mas transpirar tudo aquilo molda o seu relacionamento com Deus, molda o seu relacionamento com você mesmo, molda o seu relacionamento com os irmãos da fé e molda os seus relacionamentos com os inimigos. Romanos 12, de 1 a 8. Começa com: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, no original seria melhor traduzido por transfigurai-vos, mas transfigurai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, não é para que compreendais e nem para que entendais, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nem sempre entendemos, mas nós precisamos sempre experimentar. Qual o desafio? É que a gente luta para entender e não nos alegramos por experimentar. Então, Paulo está dizendo que nesse contexto, nessa junção de Deuteronômio 6 com Romanos 12, nós precisamos de uma mente renovada para vivermos neste mundo uma fé na prática. E aí vamos caminhando para o próximo, para a gente ver alguns tópicos que se conectam com essas duas passagens bíblicas, e vamos ver também contrastes aí e divergências de alguns conceitos. O primeiro é sobre a família no plano de Deus. Nós vemos em Gênesis 2, versículo 24, que isso é uma instituição. Isso tem iniciativa em Deus. Isso é muito importante para nós. Saber que partiu de Deus a instituição da família. Por quê? Porque tudo que nós vivemos em termos de relacionamentos aqui na Terra é um retrato deformado pelo pecado daquilo que existe na Trindade divina. Como assim, pastor? A família foi instituída não apenas como algo assim que Deus pensou, isso aqui vai ser legal se a gente fizer. Uma família, pessoas diferentes, que pensam diferentes, que foram criadas de maneira diferente, e vamos colocar eles juntos, só para a gente ficar rindo aqui das coisas que eles vão fazer lá. Homem e mulher juntos, com um monte de incompatibilidade. Isso é obra de Deus. É uma obra que pode parecer sarcástica da parte de Deus, mas na verdade é uma obra primorosa de Deus. Porque, olha bem, aqueles que são casados, para o seu casamento, olha bem para o seu cônjuge e lembre-se sempre isso aqui, é obra de Deus. Esse negócio é obra de Deus, porque, rapaz, porque para nós, sabe o que a gente faria? E às vezes a gente se esquece que isso não está acontecendo, mas a gente gostaria que fosse assim, casar com uma cópia minha. E aí, a gente está sempre sendo lembrado de que eu casei com o oposto de mim, de diversos gostos, de diversas questões. E esse é um dos nossos grandes desafios, porque Deus instituiu para representar algo que é perfeito, pessoas que são imperfeitas. Como que isso é possível? Somente com a ajuda do Deus perfeito. Então, foi instituído por Deus. E não foi instituído só porque ele tem bom humor. Foi instituído porque isso tem um propósito. Inclusive, eu vejo como é que isso tem a ver com cosmovisão, enxergar todas essas questões divergentes para pensar assim, Deus, na sua soberania e na sua graça, instituiu a família, pessoas diferentes,
para contarem com ele que é perfeito, para que em suas imperfeições eles fossem aperfeiçoados para refletir algo que é perfeito. Nossa, quanta coisa! Essa é a ideia de Deus. Por isso que cada vez mais a ideia de casamento feliz, a ideia de família que perpetua e etc., se torna mais utópica, se torna mais conto de fadas, porque a gente perde de vista que o óculos, ou os óculos pelos quais nós devemos enxergar, é amar a Deus sobre todas as coisas, voltamos para Deuteronômio, a ponto de oferecermos a nós mesmos. Aí vamos para Romanos 12, temos a mente, sofremos uma metamorfose, a palavra lá no grego para transformai-vos é metamorfos, por isso que seria melhor traduzido por transfigurai-vos. Não é só uma melhoria, é quase que uma nova coisa acontecendo, é uma metamorfose, não aquela ambulante da música, mas uma metamorfose que vai acontecer para que a gente experimente a vontade de Deus. E isso, o fio condutor volta para a ideia aqui da continuidade desse ensino familiar, dessa perspectiva com relação à família, amando a Deus sobre todas as coisas. A família foi criada para glorificar a Deus, assim como tudo aquilo que Deus fez. As árvores glorificam a Deus. Os animais glorificam a Deus. O salmista disse que os céus proclamam a glória de Deus. Fala a verdade, a gente fica assim deslumbrado da gente ver algumas das muitas criações que estão à nossa volta. E aquilo, inclusive, tem o poder de refrigerar nossa alma. Pensa você lá na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro, olhando aquele marzão no pôr do sol, a sua alma é refrigerada com a beleza escaldante daquela maravilha divina. Ou qualquer outro lugar que você queira pensar, ou que você já esteve, ou que você gostaria de voltar. Tudo glorifica a Deus e a família não é diferente. Agora, voltando, não glorifica a Deus porque são pessoas perfeitas. Não glorifica a Deus porque são pessoas que... tudo bem? Não glorifica a Deus porque são pessoas que já alcançaram um certo tipo de nível assim de perfeição, mas porque foi criado para isso. Essa é uma pergunta e é cosmovisão que devemos sempre fazer com relação à nossa família. Ela está glorificando a Deus? Porque ela foi criada para isso. Existem relações que refletem uma dependência e uma submissão a Cristo, discipulado? Existem relações que refletem naquilo que fazem e naquilo que param de fazer quem Deus é por meio da adoração? O contrário disso, pode passar. Ou o oposto a isso, que nós vamos ver em outras cosmovisões, é uma família que não é instituição divina necessariamente, é uma construção humana. Então, assim, nós fazemos dar certo. E aqui, quando nós falamos que a instituição divina, nós não estamos tirando o fato de que existe responsabilidade humana nas relações. Mas não é uma construção somente humana. Existe responsabilidade humana, decisões, abnegações, existem bandeira branca e um monte de outras coisas dentro de uma família, mas não é uma construção humana, porque não é o homem que está no centro. Ela foi criada para glorificar a Deus, porque foi instituída pelo próprio Deus. Outra coisa também é pensarmos ou vermos assim como depende. O que é família? Depende. Para que a família foi criada? Depende. Qual que é assim o ideal de uma família? Depende. O propósito? Depende. Assim, valores e princípios norteadores também depende. Depende de quê? Depende. Isso é o relativismo. São múltiplos modelos válidos. Por quê? Depende. E ainda, poderíamos acrescentar aqui mais uma coisa, é olhar para a família como algo que é mais maléfico do que benéfico, que traz mais dificuldades
E semanas atrás eu conversava com uma pessoa que tinha essa visão com relação à família. E não estou dizendo que não existam ambientes tóxicos, que não existam diversas questões, etc. Mas o nosso olhar para a família não parte de questões de construção humana, de múltiplos modelos válidos, e nem o fato de que ela em si é uma estrutura opressora, que humilha, que apaga, que... Eu sei que isso tem. Existem relações assim, de manipulação, disso, daquilo e aquilo outro, mas em si, nós vimos agora há pouco, que ela foi instituída por Deus para glorificá-lo, não significa que ela é perfeita, para viver em submissão a Cristo e para adoração mútua. Às vezes a gente olha o seguinte, isso aqui parece estar muito distante de nós, né? Mas quer ver que muitas vezes a gente pode ter, sem saber necessariamente as nomenclaturas, e a expressão de cosmovisão, esse sentimento, é avaliando como que nós nos sentimos quando estamos em casa. Como você se sente quando você está voltando para casa? Você que trabalha fora, como você se sente quando a ideia é a seguinte: droga, esse final de semana eu vou ter que ficar ele todinho dentro de casa. Esse final de semana vai ser assim, terrível, porque eu vou ficar muito aqui, muito quieto. Veja que a gente não necessariamente tem uma base de nomenclaturas específicas, mas a nossa reação, a maneira como nós lidamos ou enxergamos, pode ser totalmente distinto da perspectiva de uma instituição que tem um propósito que foi criado por Deus. Pode passar, Douglas. E aí, uma das coisas que nós vemos aqui nessa perspectiva de perpetuar a fé nas gerações, de Deuteronômio 6, nesses tantos de paraquês que nós lemos e enxergamos, é que a maneira como Deus mostra, o modelo que Deus mostra para esse povo viver e para transmitir oralmente todos os ensinos que Deus deixou de maneira muito clara e que faz muito sentido por várias questões, é para que este povo não necessariamente desprezasse aquilo que estaria à sua volta, mas decodificasse isso e ressignificasse isso. Essa é uma perspectiva cristã. Essa é uma perspectiva bíblica de que nós, como família, nós não desprezamos as universidades. Nós não desprezamos nada daquilo que está à nossa volta. Nós, por sabermos o propósito, estamos inseridos em tudo isso e vivemos no meio de tudo isso para a glória de Deus. Lembra, aqui na introdução da primeira aula, o Pedro falou sobre o tudo para a glória de Deus, né? Lá de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais. E ele frisou aqui de que até o jeito que a gente come, como comemos, pode glorificar ou não a Deus. O que bebemos, como bebemos, pode glorificar ou não a Deus. Então, nós filtramos a cultura pela palavra e nós vivemos a nossa fé cotidiana, indo para onde temos que ir, fazendo o que precisamos fazer, relacionando com quem temos que relacionar, trabalhando onde trabalhamos com uma perspectiva diferente. Lembra? Ainda tem astigmatismo e miopia. Ainda somos pecadores. Mas os óculos pelos quais nós enxergamos tudo aquilo que está à nossa volta não é por aquilo que nós ainda temos, é por aquilo que nós recebemos. Por isso que às vezes é tão contraditório para nós mesmos lidarmos com algumas questões do nosso dia a dia e com algumas questões como família também. Porque às vezes o astigmatismo é a miopia que quer falar mais alto. É aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. Por isso que nós não podemos abrir mão desses óculos, para que, de alguma maneira, ainda com os olhos doentes, a maneira de enxergar, a maneira de lidarmos com as diversas questões que estão à nossa volta seja o mais próximo possível da Bíblia. Vamos lá. E aí, distinto disso, nós vemos no existencialismo uma cultura como palco de identidade, eu vou explicar isso aqui,
no gnosticismo, a espiritualidade apenas interior, aquela ideia de desprezar tudo aquilo que é físico, que falamos no início, e no relativismo, cada um decide o que é bom. Veja, o nosso discernimento cultural como família é filtrar a cultura pela palavra, é como se fosse um filtro mesmo, você que faz muito café igual o Rafael, você pega o filtro e aí você não joga todo o café fora. Primeiro você, a temperatura certa, antes da água ferver, você vai lá e faz todo aquele trabalho com o pó de café, porque tem algo bom dali. E pensa um negócio que é bom. A ideia é que muitas vezes a gente tem ouvido muito e visto muito uma ideia assim, bem segregadora, bem separatista, bem nós e eles, em tudo praticamente, né? E uma intenção ali sorrateira de que a igreja viva numa redoma de vidro e de que as famílias estejam assim, como se existisse uma certa estufa de proteção. E então a gente começa com aquela coisa toda do cancelamento, não faça isso, não veja aquilo, e etc, etc. Mas a verdade é que nós vivemos a nossa fé no cotidiano e a gente filtra as coisas. Nós não temos a cultura apenas como um lugar, um palco de construção de identidade, porque a nossa identidade ela está formada, forjada e aperfeiçoada naquele que nos fez. Na verdade, nós transpiramos essa identidade neste palco. Nós refletimos a nossa identidade e aquele que fez tudo isso vivendo neste palco, nessa arena. Nós não estamos como quem é espectador, nós estamos como quem faz parte, quem está inserido. Então, não é só uma questão de espiritualidade interior e também não é uma questão de cada um decide o que é bom. Nós temos uma fonte pela qual a nossa vida é moldada, nossas decisões são tomadas e os nossos relacionamentos são pautados também. Pode ir, Douglas. E aí, nessa perspectiva, lá de Deuteronômio 6, a partir disso, nós vemos que a cosmovisão, a perspectiva bíblica para a família são papéis dados por aquele que instituiu a família. Os papéis foram dados pelo próprio Deus, porque lembre-se, como falamos no início, esses papéis, esses membros da família, eles refletem a própria triunidade divina, de uma maneira imperfeita, numa comunhão totalmente, muitas vezes desgastada, numa comunhão que se arranha e sai faísca, muitas vezes, mas reflete, de alguma maneira, aquele que instituiu essa família, que aponta para mandatos que foram dados por aquele que instituiu essa família e que reflete o caráter deste instituinte, que é o próprio Deus. Lá em Efésios 5, por exemplo, tanto em Efésios como também em 1 Pedro, nós estamos expondo 1 Pedro aqui nos cultos, e a gente vai chegar na parte lá, que é bem didática, e Efésios tem uma ideia parecida, que é a ideia do mais fácil para o mais difícil. Quando fala de submissões, lá é do mais fácil para o mais difícil. Fala das relações patrão-empregado, fala das relações marido-esposa, e aí chega no final de algumas dessas, e para concluir essa parte dizendo que tudo isso reflete a nossa submissão a Cristo, o mais difícil. É fácil a relação de submissão entre patrão e empregado. Essa é a ideia lá do texto. É mostrar um contraste de que nós não fazemos o que é fácil porque nós temos dificuldade, a nossa maior dificuldade, na verdade, é a nossa submissão a Cristo. E aí, no contexto e no papel familiar, também traz essa ideia aqui em Efésios 5, que a nossa mutualidade, ou seja, as nossas interações familiares, elas estão sob Cristo, sob a direção de Cristo, sob o controle de Cristo. Em outras visões, os papéis perdem sentido ou são desconstruídos de alguma maneira nos seus radicalismos. Tem o aspecto de resgate de valores, de créditos
de honra de alguma maneira, mas nos seus radicalismos, outros modelos, geralmente, e aqui eu trouxe um deles, a ideia do feminismo radical, vai trazer aí, na verdade, em vez de um fortalecimento dos papéis, uma desconstrução deles. E no existencialismo vai trazer também a ideia de papéis que são arbitrários, conectando-se aí de alguma maneira com a mesma perspectiva do relativismo, algo que seja mais impositivo ou mesmo transitório, porque tem uma questão de depender de vários fatores. Lá no texto que nós vimos, de Deuteronômio capítulo 6, uma das maneiras de se perpetuar essa fé de geração em geração, de se viver e de se refletir o ensino, era compartilhando ele, era sendo intencional. Nesse sentido, a ideia aqui de mutualidade sob Cristo também se conecta com a ideia do texto de Deuteronômio de que a família é um ambiente de formação, de formação contínua, de que esses papéis aqui diz respeito também a uma questão pedagógica, de educação, de ensino e de crescimento também diante de Deus e diante da própria cultura que estamos inseridos. Pode ir, Douglas. Pessoal, qualquer momento pode parar, tá? Fazer perguntas, colaborar, contribuir, discordar, acrescentar aí, tá? Não deixa falando aqui sozinho, não. Senão a gente vai aqui. Meu tempo, na verdade, cheguei na metade e já está acabando, né? Tenho 10 minutos aqui, 12. E aí, praticamente, a ideia de Deuteronômio é justamente essa de uma educação e um discipulado que acontece no seio familiar. Um dos nossos grandes desafios, quando nós falamos de família, é perder de vista que nessa instituição divina, como reflexo da própria natureza e do caráter de Deus, expressados principalmente em Cristo, a ideia das nossas vontades muitas vezes são confrontadas para que nós reflitamos aquilo que é a natureza e o caráter do próprio Deus, de, por exemplo, ser um Deus que é doador. Nós vemos isso claramente em João 3,16, nós vemos isso em 1 João 3,16 e tantos outros textos que temos de Deus fazendo o povo de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, se lembrar de quem ele era através daquilo que ele fez. Como se fosse assim, olha, vocês não se lembram de mim? Eu sou o Deus que vos tirei. Eu sou o Deus dos vossos antepassados. Eu sou o Deus que... Você, por quê? Porque isso era contado. Lá em Josué capítulo 4, tem algo bem didático lá, que Deus fala com o povo, por meio de Josué, pegar 12 pedras, e cada pedra representaria uma tribo, e deveria fazer um monte de pedras. E esse monte de pedras seria um memorial. E aí tem uma ordem lá, e a ordem é, vocês devem fazer isso, para que quando os vossos filhos perguntarem quem eu sou e o que eu fiz, vocês digam a ele através disso aqui. Que coisa simples, né? Um monte de pedras se torna um estágio de uma faculdade. Um monte de pedras se torna um lembrete didático para as famílias perpetuarem a fé, ensinando e passando de uns para os outros quem Deus é através daquilo que Deus havia feito. E tudo aquilo que aponta para o que Deus fez, aponta para a natureza, a misericórdia de Deus, fazer por esse povo, por essa família, apesar de quem eles eram e da maneira como eles se comportavam. Porque isso não diz respeito ao que eles mereciam, diz respeito a quem Deus era. E aí isso tem muito a ver com a maneira que a gente enxerga e trata a nossa família. Porque a gente geralmente faz o inverso disso. Nós fazemos de acordo com algum tipo de mérito e não de acordo com aquilo que estamos nos tornando por causa do Deus que nos fez tantas coisas sem nós merecermos. Está dando para entender? Que essa ideia de educação e discipulado, numa questão de exemplos, a partir do próprio exemplo divino, não tem a ver, revela mais, melhor dizendo, quem nós estamos nos tornando, mais parecidos ou não com essa
triunidade no nosso seio familiar do que o oposto disso, o contrário disso, pela maneira como nós tratamos, pela maneira como nós perdoamos, pela maneira como nós reagimos, pela maneira como nós exigimos. Isso aponta para algo também que está sendo feito em nós. Por isso, o discipulado é contínuo, os pais são mestres, são professores, nessa ideia de que tem um papel de formação. E, no contraste disso, a educação e o discipulado na perspectiva cristã não é algo neutro, é algo que tem fundamento, como nós vimos. Não é algo, é algo que se contemporaneiza. Ajuda aí, meu Deus do céu. É algo moderno. Não, é algo contextualizado. Pronto, melhorou, né? É algo que se contextualiza, pronto. Mas não é algo que destrói marcos, destrói fundamentos. Lembra do salmista falando sobre aqueles que desprezam os fundamentos, se autodestroem? Parafraseando lá o salmista, aqueles que desprezam os fundamentos se autodestroem. Nós carregamos em nós marcas da nossa jornada, da nossa história familiar. Não é só o jeito de nós sentarmos e deitarmos que é parecido com os nossos pais. Temos diversas coisas, inclusive coisas que a gente não gostaria de carregar. A gente carrega coisas que a gente até, assim, tinha certa dificuldade, quando a gente menos vê, estamos lá reproduzindo. Estamos lá fazendo igual, né? A ideia aqui é que a gente carrega, né, a parte positiva, no contexto positivo, essas marcas aí da nossa história, porque elas vão moldando a nossa identidade também. Então não é uma autodeterminação, é uma mutualidade, como nós vimos. Uns cooperam na formação e no aperfeiçoamento dos outros. Pode ir, Douglas. E aí, essa fé, como é o nosso tema central, né? Mente renovada e fé na prática, essa fé ela não está restrita a um espaço religioso. Eu achei interessante o exemplo lá do Pedro também, né? Falando do século XVII, que até os detalhes na fabricação de uma cadeira, muitas vezes se identificava o fabricante pelos detalhes. Se era só bem feita, se era bem feita com uma arte visível, ou se era bem feita com a arte visível e invisível. Se você virasse a cadeira lá e também tivesse detalhes lá de excelência. Esses níveis de fabricação apontavam também para a fé do fabricante. Olha que interessante. Em outras palavras, como já disse um arquiteto, que agora eu esqueci o nome, ele disse que Deus está nos detalhes. É justamente isso. Deus está nos detalhes. Então a nossa fé não está restrita. Nós não temos assim um roupão específico. Sabe aquelas roupas como de vez em quando você usa para alguns lugares? Eu usei roupas no mês de junho lá no Rio Grande do Sul, tanto que eu peguei emprestado, né? Eu nem precisei comprar, porque para usar de novo eu não sei quando. Então foram todas emprestadas de pessoas de lá que moram aqui e eu levei para usar lá, né? Naquele frio de São Leopoldo, porque e aí você chega e guarda de novo. A fé não é uma roupa que a gente veste só quando vem para a igreja. Não é uma roupa que a gente usa só para uma injeção de dopamina. Ela, na verdade, é algo que nós encarnamos e levamos para onde quer que formos. Eu não estou falando de proselitismo. Estou falando de levar no corpo as marcas de Cristo. Lembra do que Paulo diz? Faz parte de quem eu sou. Faz parte de quem eu estou me tornando. E por isso, a maneira como eu lido, estamos falando de contexto familiar, mas a parte da família, com tudo que está à minha volta, é a partir desta fé. É a partir desta fé que eu pego um Uber. É a partir desta fé que eu precifico um produto ou uma prestação de serviço. É a partir dessa fé, não é só uma coisa restrita. E aí, na prática dela, vamos lá, a gente vê
como lemos em Romanos 12, a vida como um culto e uma espiritualidade em todas as ações. Isso aqui é muito interessante. Eu gosto do Paulo Borges Júnior, ele fala o seguinte, que quando Jesus foi ali comissionar, manifestar o seu propósito, né, por meio da última ceia, ele não fez um culto, ele fez uma janta. Ele chamou o povo para comer na mesa. E foi assim que ele foi reconhecido lá no caminho de Emaús. Foi na mesa. Às vezes, é nessa ideia assim de algo que seja realmente transpirado por nós, nos nossos poros, nas nossas relações. E isso está em todas as ações. Lá no nosso trilho, como igreja, uma das partes que nós temos é reflita a espiritualidade. Uma das coisas que a gente aprende lá, a partir de João 15, né, da videira verdadeira, é que o Senhor está sempre a nos levantar, sempre a nos limpar, para que a gente dê frutos, e não é só uma questão de uma experiência, é uma questão de um tipo de vida. E aí, em contraste com isso, no gnosticismo, o desprezo pela vida física, no relativismo, a fé como um assunto, que, como vimos agora, privado, e no hedonismo, eu acima de tudo. E as pessoas passam a ser apenas um meio para que esse objetivo seja alcançado. Agora, se a gente coloca isso no contexto familiar, como nós estamos conversando, podemos ter a tendência, por exemplo, de não desfrutar como família de experiências que são significativas e que são lembretes, como nós vimos em Deuteronômio, da bondade de Deus em nossas vidas. De criarmos memoriais como família. Uma das coisas que a gente gosta muito lá de Minas Gerais é a comida, claro. Mas não é só a comida, sim, a comida. É o que a comida nos faz lembrar. Quando você come aquela pamonha, louvado seja Jesus, você come aquele frango caipira com quiabo, não é só a comida em si, é daquilo que ela nos faz lembrar, dos momentos que nos faz lembrar. Esses dias a gente comeu lá em Minas um frango com arroz. Não é galinhada não, é diferente, tá? Galinhada é uma coisa, frango com arroz é outra. Acredite, é diferente. Isso me fez lembrar do meu pai, quando a gente ia pescar. Porque geralmente ele fazia frango com arroz, na panela de pressão. E aquela seria a nossa alimentação quando a gente ia rio afora para pescar. Isso muitos anos atrás. Então traz lembrança afetiva, né? A ideia aqui é de que nós não lidamos com a família de uma maneira relativista, não lidamos de uma maneira gnosticista. A gente valoriza questões, marcos, encontros. Nós não só valorizamos, nós provocamos que eles aconteçam. Nós somos intencionais para que eles aconteçam, porque é assim que a gente enxerga a família. Tanto biológica como espiritual, a família, as pessoas. Nós não usamos as pessoas para que o nosso prazer seja alcançado. O meu cônjuge não é um objeto. As pessoas à minha volta não são tidas apenas como... não lido com elas de uma maneira utilitarista. Mas eu sou este que intencionalmente, por enxergar a família a partir da Bíblia, percebo que é algo que eu entrego para minha família. E não apenas algo que eu saco da minha família. Mas como Jesus, eu entrego. E essa entrega, ela é não apenas de algo que eu tenho, mas de algo que eu sou. Eu entrego a mim mesmo na relação familiar. Pode ir. Por fim, que aí eu abro para alguma pergunta se tiver, que vocês guardaram aí, ver a família, ou enxergar a família, as relações, de maneira geral, à luz da Bíblia, geram transformações em nós. Porque percebemos que existe um propósito eterno. O que teremos na continuidade desta vida? Teremos relações. Teremos o cultivo de uma maneira redimida e restaurada dos nossos relacionamentos. A partir do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala de bodas. Não porque às vezes a gente tem assim uma ideia
até meio gnóstica, né? De que são almas cantando 24 horas. Aquele coral assim, né? Aquelas vozes, aquela coisa toda, como um lugar mesmo que foi assim preparado para que a gente não sinta mais nenhum tipo de coisa ruim. Mas desde o início, na oração do Pai Nosso, Jesus já mostra ali uma perspectiva de qual deve ser a nossa ideia de céu. E ele fala o seguinte: vocês já precisam viver a cultura dele aqui. Vocês precisam desejar que o reino venha. Vocês precisam desejar que vocês vivam aqui à luz do lar. Vocês vivam agora, mas na perspectiva eterna de todos os fatos. É por isso que Paulo insistentemente repete pelo menos 4 vezes, em partes diferentes, de que as tribulações são leves e momentâneas, de que devemos olhar para o que não podemos ver, de que esperança que se vê não é esperança, nessa ideia de que a maneira como nós enxergamos a nossa família e os relacionamentos precisa ser de um jeito que transforma, que seja transformador, enxergando um propósito eterno e que essa maneira como Deus institui os papéis, o propósito, eles também carregam em si uma missão. E aí, o que nós devemos evitar ao enxergar tudo isso é o foco no eu, aqui no estado ou no prazer, no sentido não sociopolítico, mas no sentido de abrir mão ou terceirizar essa minha participação na minha própria família, principalmente com relação a culpas, né, que a gente geralmente dá como se fosse uma questão apenas governamental, o fato de que a família é do jeito que é, ou o que eu não posso fazer, o que eu deveria fazer e etc. Isso independe. A nossa perspectiva, na verdade, é de que existe um propósito, temos uma missão e estamos inserindo nisso. E foi Deus quem nos fez. E também devemos evitar a ausência de uma moral objetiva, ou, traduzindo, de um ensino que seja contínuo, de algo que seja sistemático na nossa vivência como família. Eu espero que a conversa de hoje possa suscitar aí nos nossos corações algumas reflexões sobre como nós estamos lidando com a nossa família. Estamos lidando de uma maneira bíblica ou hedonista? De uma maneira bíblica ou relativista? Eu sei que o tempo não foi talvez suficiente para destrincharmos algumas coisas e aprofundarmos em alguns conceitos, mas estamos lidando de uma maneira bíblica ou gnóstica? Tem um professor meu do mestrado que ele diz que os evangélicos têm sido a religião mais gnóstica do que os gnósticos, porque existe assim uma idolatria ao transcendente no sentido do místico, a ponto de desprezar o físico, que é o gnosticismo, de que até o próprio corpo em si, até sentimentos, até coisas que Deus coloca como algo que deveria ser litúrgico, é desprezado por nós, a gente vê de outra maneira. Quer ver um exemplo? Lamentar. Lamentar é litúrgico na Bíblia. Nós deveríamos ter na nossa liturgia um momento, tem um momento cântico. A Bíblia incentiva a ter um momento de lamentar. Não é lamuriar e nem murmurar, é lamentar. As bem-aventuranças, que é a personificação da lei, uma delas é bem-aventurados os que choram. Não é bem-aventurados os chorões, é os que choram. E lá a perspectiva é de lamento pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros. Lamentar. A gente vive um tempo onde nós vemos mesmo assim tudo que é desacelerado como letargia e algo ruim. Mas a visão nossa de família, da Bíblia, é uma perspectiva de eliminar a pressa. Você já viu quando está com a sua família, que você realmente está desfrutando, e vira e mexe você fala assim, nem vi a hora passar. Família é antídoto contra a pressa. A gente senta, a gente toma café, a gente para ligar,
provavelmente as poucas ligações que você faz é para sua família. Se é que você ainda faz. Porque às vezes eu ligo para algumas pessoas e não poucas vezes elas já atendem assustadas se aconteceu alguma coisa, porque não é algo comum e normal mais de ligar. Não é assim, né? Porque tem que parar. Por mais que você para digitar, para gravar o áudio, mas a ligação tem uma coisa diferente ali, né? Então foi a nossa conversa para nos fazer e provocar em nós essas reflexões. Algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, algum pedido, confissão, oferta? Não. Gente, vamos ficar de pé então? Nós vamos ter agora o nosso café. Temos um lanche aqui com suco, com café, para nós batermos um papo às 18h30. Começaremos a nossa celebração. Que bom que chegamos aqui. Semana que vem teremos o Eduardo Barnabé conosco, encerrando essa série de conversas sobre cosmovisão. Ele vai falar, assim, ele vai fazer um panorama, na verdade, de aplicações sobre... Ele vai escolher alguns pontos específicos do cotidiano para falar sobre como devemos reagir ou lidar com esses pontos à luz da palavra de Deus. E aí a gente vai encerrar esse ciclo do nosso Capacitado, da nossa EBD de inverno, falando sobre mente renovada e fé na prática. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom também. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a lidar de maneira bondosa com tudo aquilo que o Senhor fez, pessoas, a cultura à nossa volta, a nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos e a lidarmos com as nossas relações de uma maneira bíblica, de uma maneira redimida, de uma maneira sincera, de uma maneira doadora. Nos ajude a refletirmos quem o Senhor é nas nossas relações. Nós oramos agradecidos por esta conversa, em nome de Jesus. Amém.